Romanos 14, 5 verdades que todo cristão precisa entender sobre liberdade e julgamento. Antes de abrirmos Romanos capítulo 14, precisamos começar onde toda a verdadeira teologia começa, na santidade de Deus. A Bíblia não apresenta Deus como alguém que simplesmente tolera o pecado. Ela o revela como infinitamente santo, perfeitamente justo e absolutamente puro. O profeta declara em Isaías capítulo 6 verso 3: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A repetição da palavra santo revela a perfeição absoluta do caráter de Deus. Diante dessa santidade, todo ser humano percebe sua verdadeira condição. O problema da humanidade não é apenas cometer pecados, o problema é possuir um coração naturalmente inclinado ao pecado. Por isso, o Evangelho nunca começa dizendo ao homem que ele pode melhorar a si mesmo. O Evangelho começa mostrando quem Deus é e quem nós somos. Em Romanos capítulo 3 verso 23, o apóstolo Paulo afirma: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa realidade nos conduz inevitavelmente à cruz de Cristo. Somente o sacrifício perfeito do Senhor Jesus pode reconciliar pecadores com um Deus santo. Cristo não veio apenas para nos ensinar um caminho melhor. Ele veio para ocupar o nosso lugar de condenação, satisfazendo plenamente a justiça de Deus. É importante lembrar que Romanos capítulo 14 não é um capítulo isolado. Ele faz parte da grande construção teológica que Paulo desenvolve desde o início da carta. Nos capítulos anteriores, Paulo demonstrou que todos os homens estão debaixo do pecado, que a justificação é somente pela graça, mediante a fé em Cristo, que os salvos receberam uma nova vida pelo Espírito Santo, que Deus conduz soberanamente toda a história da redenção, e que a vida cristã deve ser apresentada como um culto vivo ao Senhor. Agora, ao chegar ao capítulo 14, Paulo responde a uma pergunta extremamente prática. Como pessoas verdadeiramente salvas devem conviver quando possuem diferenças de consciência em assuntos que a própria Escritura não trata como centrais para a salvação? Na igreja de Roma havia cristãos judeus e cristãos gentios convivendo na mesma comunidade. Os judeus convertidos carregavam costumes antigos relacionados à alimentação, às festas religiosas e à observância de determinados dias. Muitos deles ainda possuíam uma consciência sensível quanto a práticas que durante séculos fizeram parte da vida do povo de Israel. Os gentios, por outro lado, não haviam sido formados dentro dessas tradições e desfrutavam de maior liberdade nessas questões. Essa diferença começou a gerar julgamentos, críticas e divisões dentro da igreja. É exatamente nesse contexto que Paulo apresenta um ensino profundamente atual. Vivemos em uma época em que muitos cristãos se dividem por questões secundárias enquanto esquecem aquilo que realmente é essencial, o Evangelho de Jesus Cristo. Ao longo deste estudo descobriremos 5 verdades transformadoras de Romanos capítulo 14, que nos ajudarão a compreender como exercer a liberdade cristã sem ferir a consciência do próximo, como distinguir doutrinas essenciais de questões secundárias, porque Cristo é o único Senhor da consciência do cristão, como o amor deve governar nossos relacionamentos dentro da igreja, e porque um dia todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Este é mais um episódio da nossa jornada pelo livro de Romanos. Se você está acompanhando esta série, escreva nos comentários: Estou na jornada de Romanos. Essa simples frase fortalece nossa comunidade e nos lembra que estamos caminhando juntos, capítulo por capítulo, descobrindo as riquezas desta extraordinária carta. E já deixo uma pergunta para acompanhá-lo durante todo este estudo. Será que, sem perceber, temos transformado preferências pessoais em mandamentos de Deus? Nos próximos pontos veremos que Romanos capítulo 14 não trata apenas de alimentos ou dias especiais. Ele revela como o Evangelho transforma nosso relacionamento com Deus, com a Igreja e com os irmãos por quem Cristo morreu. 1. O cristão não deve julgar o irmão por questões secundárias, porque Cristo já o recebeu. Paulo inicia este capítulo dizendo em Romanos capítulo 14 versículos 1 a 3: Acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco come legumes. Quem come não despreze o que não come, e quem não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu.
Logo nas primeiras palavras, Paulo estabelece o fundamento de todo o capítulo. O verbo traduzido como acolham vem do grego proslamban, que significa receber calorosamente, admitir junto de si, acolher como membro da família. Não se trata de uma simples tolerância. É o mesmo tipo de acolhimento que Deus demonstrou para conosco em Cristo. Observe algo extraordinário. Paulo não manda apenas suportar o irmão. Ele ordena recebê-lo com amor. Mas é importante compreender de quem Paulo está falando. Quando ele menciona um fraco na fé, não está descrevendo alguém que possui pouca fé para confiar em Deus. O contexto mostra outra realidade. O fraco era o cristão cuja consciência ainda permanecia muito sensível em relação a determinadas práticas herdadas do judaísmo. Muitos judeus convertidos tinham dificuldade para comer determinados alimentos por receio de estarem violando a lei de Moisés. Outros continuavam atribuindo importância religiosa a certos dias especiais. Já os cristãos gentios entendiam que, em Cristo, essas distinções haviam perdido seu caráter obrigatório. Então surgia um problema. Os que possuíam maior liberdade começavam a desprezar os irmãos mais sensíveis. E os mais rigorosos começavam a condenar aqueles que exerciam sua liberdade. Perceba como isso continua atual. Os assuntos mudaram, mas o coração humano permanece o mesmo. Hoje alguns dividem igrejas por questões como estilos musicais, formas de vestir, celebração de determinadas datas, costumes culturais, preferências litúrgicas, métodos de educação dos filhos, e inúmeras outras questões nas quais a Bíblia não estabelece um mandamento universal. Quando transformamos preferências pessoais em regras absolutas para todos, estamos repetindo exatamente o erro enfrentado pela Igreja de Roma. Jesus já havia combatido esse espírito durante seu ministério. Em Mateus capítulo 15 versículos 8 e 9, ele declara: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Ao longo da história do judaísmo, especialmente após o exílio babilônico, muitos rabinos desenvolveram interpretações detalhadas da lei para evitar qualquer possibilidade de transgressão. Essas chamadas acercas da lei tinham inicialmente uma boa intenção. O problema surgiu quando essas tradições passaram a receber praticamente a mesma autoridade da palavra de Deus. Jesus confrontou exatamente essa substituição da autoridade divina por tradições humanas. Paulo faz o mesmo aqui. Ele não está relativizando a verdade. Pelo contrário. As doutrinas centrais permanecem absolutamente negociáveis. A divindade de Cristo. A justificação pela fé. A autoridade das Escrituras. A santidade de Deus. A realidade do pecado. A necessidade do arrependimento. Essas verdades jamais podem ser flexibilizadas. Mas existem assuntos que pertencem ao campo da consciência cristã. É exatamente sobre eles que Paulo está falando. Podemos resumir este ensino em 4 princípios fundamentais. 1. Nem toda diferença entre cristãos é motivo para divisão. 2. Não devemos transformar opiniões pessoais em mandamentos divinos. 3. O amor deve prevalecer sobre o orgulho espiritual. 4. Cristo recebeu pessoas diferentes pela mesma graça. Esse último princípio talvez seja o mais profundo. Veja o motivo apresentado por Paulo. Porque Deus o acolheu. Não é maravilhoso? Antes de perguntar se eu consigo aceitar meu irmão, preciso lembrar que Deus já o aceitou. Isso muda completamente nossa perspectiva. Quando olho para meu irmão em Cristo, não vejo alguém que precisa conquistar meu favor. Vejo alguém que foi recebido pelo mesmo Salvador que recebeu a mim. Em Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9, Paulo escreve: Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se ambos fomos salvos exclusivamente pela graça, quem somos nós para alimentar um espírito de superioridade? Você já percebeu como é fácil sermos pacientes com nossos próprios pontos fracos e severos com as limitações dos outros? Será que, em algum momento,
Você já julgou um irmão por questões que Deus nunca transformou em requisito para a salvação? Como esta verdade tem impactado sua maneira de olhar para outros cristãos? Qual destas 4 verdades mais falou ao seu coração até agora? O Evangelho produz uma profunda humildade. Quando compreendemos que fomos recebidos por Deus apesar da nossa culpa, deixamos de exigir perfeição daqueles que caminham ao nosso lado. A igreja não é uma reunião de pessoas que nunca erram. É uma família de pecadores perdoados, que estão sendo transformados diariamente pela graça de Cristo. Isso não significa fechar os olhos para o pecado. Paulo jamais ensina a tolerância ao erro doutrinário ou à imoralidade. O próprio livro de Romanos condena claramente aquilo que Deus chama de pecado. Mas precisamos aprender a distinguir entre aquilo que Deus proibiu e aquilo que apenas nós preferimos. Uma igreja madura não é aquela onde todos possuem exatamente os mesmos costumes. É aquela onde todos reconhecem que Cristo é suficiente. E quando Cristo ocupa o centro, nossas preferências deixam de ocupar o trono. Antes de continuarmos, quero fazer um convite simples. Se esta série pelo livro de Romanos está edificando sua vida, escreva nos comentários exatamente esta frase: Estou na jornada de Romanos. Também me conte de qual cidade você está acompanhando este estudo. Será uma alegria saber até onde a palavra de Deus está chegando. No próximo ponto veremos uma verdade ainda mais profunda e confrontadora. Porque somente Cristo é Senhor da consciência do cristão e porque nenhum de nós possui autoridade para ocupar o lugar de juiz que pertence exclusivamente a Ele. 2. Cristo é o Senhor da consciência, ninguém ocupa o lugar que pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 14 versículos 7 a 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e reviveu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Depois de ensinar que Deus acolheu tanto o irmão mais fraco quanto o mais forte na fé, Paulo conduz nossos olhos ao centro da questão, o senhorio absoluto de Cristo. O problema da igreja em Roma não era apenas uma discussão sobre alimentos ou dias especiais. O problema era mais profundo. Alguns cristãos estavam assumindo uma posição que pertence somente ao Senhor, julgar a consciência do irmão em questões nas quais Deus não havia estabelecido um mandamento universal. No texto grego, a palavra traduzida como a Senhora é Kyrios. Esse título, amplamente utilizado na tradução grega do Antigo Testamento para representar o nome de Deus, expressa autoridade suprema, domínio absoluto e soberania. Ao afirmar que Cristo é o Kyrios, Paulo declara que Jesus possui a mesma autoridade divina para governar seu povo. Essa afirmação tem um peso extraordinário. Cristo não morreu apenas para nos livrar da condenação. Ele morreu para comprar um povo para si. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 6 versículos 19 e 20. Ou será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Observe a lógica do Evangelho. Antes pertencíamos ao pecado. Antes éramos escravos da nossa própria vontade. Antes seguíamos nossos desejos e caminhávamos rumo ao juízo. Mas Cristo, oferecendo-se como nosso substituto perfeito na cruz, pagou um preço infinitamente precioso para nos resgatar. Por isso, a vida cristã não é autonomia espiritual. É submissão alegre ao verdadeiro Senhor. Essa verdade também corrige um erro muito comum em nossos dias. Há pessoas que vivem como se Jesus fosse apenas Salvador, mas não Senhor. Desejam o perdão, mas rejeitam a autoridade. Querem o céu, mas não querem obedecer. Entretanto, a Escritura jamais separa essas duas realidades. Aquele que salva é o mesmo que reina. Foi exatamente isso que Pedro anunciou em Atos capítulo 2 versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que é este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao mesmo tempo, Romanos capítulo 14 nos ensina outra lição indispensável.
Se Cristo é o Senhor da consciência, eu não sou. Isso significa que devo distinguir cuidadosamente entre aquilo que Deus ordena claramente nas Escrituras e aquilo que pertence ao campo da consciência cristã. Os reformadores chamavam essas questões de adiáforos, ou seja, assuntos moralmente indiferentes em si mesmos, nos quais a palavra de Deus não estabelece o mandamento universal. João Calvino advertia que escravizar a consciência onde Deus concedeu liberdade é usurpar a autoridade de Cristo. Isso continua extremamente atual. Infelizmente, muitas divisões nas igrejas não acontecem por causa do Evangelho, mas porque tradições humanas passam a ser tratadas como se fossem mandamentos divinos. Quando isso acontece, o centro deixa de ser Cristo. Passa a ser o gosto pessoal. Por isso Paulo nos convida a lembrar 3 verdades fundamentais. Cristo é o único Senhor da Igreja. Cristo é o único Senhor da consciência do cristão. Tudo o que fazemos deve ser vivido para a glória de Cristo. Enquanto você ouve este estudo, permita-me fazer uma pergunta. Você já percebeu como é fácil exigir dos outros regras que Deus nunca estabeleceu? Ou talvez a pergunta precise ser outra. Você já permitiu que opiniões humanas pesassem mais sobre sua consciência do que a própria palavra de Deus? Esse é um exame espiritual que todos nós precisamos fazer. Antes de continuarmos nossa jornada por Romanos, deixe um comentário dizendo a cidade de onde você está assistindo. E, se você está acompanhando esta série desde o início, escreva também. Estou na jornada de Romanos. Seu comentário fortalece nossa comunidade e ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir o Evangelho. A obra de Cristo nos consola profundamente. Se pertencemos a Ele, não precisamos viver tentando conquistar a aprovação das pessoas. Nosso maior compromisso é agradar aquele que morreu e ressuscitou por nós. Isso nos livra tanto do orgulho quanto do medo. O orgulho desaparece porque lembramos que fomos salvos unicamente pela graça. O medo desaparece porque sabemos que pertencemos ao Senhor que nunca abandona aqueles que comprou com seu próprio sangue. Que essa verdade transforme nossa maneira de viver dentro da igreja. Em vez de competir, servir. Em vez de julgar precipitadamente, amar. Em vez de impor tradições humanas, proclamar o Evangelho de Cristo. E reflita nestas perguntas. Tenho buscado agradar mais às pessoas ou ao Senhor? Existem tradições pessoais que, sem perceber, tenho tratado como mandamentos de Deus? O que esta verdade revela sobre a autoridade de Cristo na minha própria vida? Como o senhorio de Cristo tem transformado minhas decisões e meus relacionamentos com os irmãos? 3. Cristo é o Senhor da consciência, todos prestaremos conta somente a Ele. Depois de ensinar que os cristãos não devem julgar uns aos outros por questões secundárias, o apóstolo Paulo leva o assunto para um nível muito mais profundo. O problema não é apenas a convivência dentro da igreja. O problema é esquecer quem realmente ocupa o lugar de Senhor. Em Romanos capítulo 14 versículos 7 a 9, lemos: Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. E logo em seguida Paulo acrescenta, em Romanos capítulo 14 versículos 10 a 12. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos teremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Observe como Paulo muda completamente o foco da discussão. Até aqui a pergunta era: quem está certo? Agora a pergunta passa a ser: quem é o Senhor? No texto grego, a palavra utilizada para Senhor é Kyrios, um título carregado de significado. Na tradução grega do Antigo Testamento, Kyrios era o termo utilizado para traduzir o santo nome de Deus. Ao aplicar esse título a Jesus, Paulo está afirmando algo extraordinário: Cristo possui autoridade divina sobre toda a vida do crente.
Ele não é apenas Salvador. Ele é Senhor. Isso significa que a consciência do cristão não pertence ao pastor, à denominação, à tradição da igreja ou à opinião da maioria. Ela pertence a Cristo. Esse ensino era especialmente importante para os cristãos de Roma. Na cultura romana, o imperador era chamado de Senhor. Sua autoridade era considerada absoluta em muitos aspectos da vida pública. Ao afirmar que Cristo é o Senhor, Paulo faz uma declaração profundamente contracultural. O cristão pertence a outro rei. Essa verdade também confrontava certos grupos judaicos que, ao longo dos séculos, haviam multiplicado tradições humanas. Os rabinos buscavam aplicar a lei de Deus aos mínimos detalhes da vida cotidiana. Muitas dessas aplicações tinham boa intenção, mas acabaram recebendo um peso semelhante ao da própria Escritura. Jesus confrontou esse problema em Marcos capítulo 7 versículos 8 e 9. Vocês abandonam o mandamento de Deus e guardam a tradição humana. Muito bem. Vocês rejeitam o mandamento de Deus para guardar a tradição de vocês. Romanos capítulo 14 não elimina a importância da obediência. Ao contrário. Ele nos lembra que devemos obedecer ao Senhor, e não transformar preferências pessoais em leis para toda a igreja. Isso continua extremamente atual. Quantas discussões existem entre cristãos sobre assuntos que a Bíblia não trata como centrais? Estilos musicais, formas de vestir, costumes culturais, datas comemorativas, preferências litúrgicas, questões de consciência que variam entre irmãos sinceros. Quando essas questões ocupam o centro da vida da igreja, Cristo deixa de ocupar o centro. Paulo então apresenta uma realidade solene. Todos compareceremos diante do tribunal de Deus. A palavra grega traduzida como tribunal é ebma, que descrevia a plataforma onde um juiz pronunciava seu veredicto. É importante compreender o contexto. Paulo não está ensinando que o cristão será julgado para decidir se será salvo ou não. A justificação já foi plenamente conquistada por Cristo. Em Romanos capítulo 8 verso 1, ele afirmou: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O tribunal mencionado aqui refere-se à prestação de contas da vida cristã. Cada discípulo responderá diante do Senhor pela maneira como viveu, serviu, amou e tratou seus irmãos. Isso muda completamente nossa perspectiva. Antes de criticar alguém, devemos lembrar que ambos pertencem ao mesmo Senhor. Antes de condenar um irmão por questões secundárias, devemos perguntar: será que estou ocupando um lugar que pertence somente a Cristo? Essa verdade pode ser resumida em 4 princípios fundamentais. Cristo é o Senhor absoluto da vida do cristão. Nossa consciência deve ser governada pelas Escrituras, e não por tradições humanas. Todos prestaremos contas diretamente ao Senhor. Quem compreende o senhorio de Cristo aprende a caminhar em humildade. Talvez você já tenha vivido algo semelhante. Talvez tenha sido criticado por uma preferência que não contrariava a palavra de Deus. Ou talvez, sem perceber, você mesmo tenha julgado outros irmãos por questões que Deus nunca transformou em mandamento. Você já percebeu como é fácil defender nossas opiniões com mais paixão do que defendemos o Evangelho? Qual destas verdades mais confronta o seu coração hoje? O que este texto revela sobre sua maneira de olhar para outros cristãos? Pastoralmente, este texto nos chama a uma profunda humildade. Quando entendemos que pertencemos a Cristo, deixamos de viver para alimentar nosso orgulho religioso. A cruz destrói toda superioridade espiritual. Aos pés do Calvário não existem cristãos de primeira e segunda categoria. Existem apenas pecadores alcançados pela mesma graça soberana. Ao mesmo tempo, essa passagem traz grande consolo. O mesmo Cristo diante de quem um dia prestaremos contas é aquele que morreu em nosso lugar. O juiz é também o nosso Redentor. Aquele que governa nossa vida com autoridade é o mesmo que entregou sua própria vida para nos salvar. Isso nos leva não ao medo servil, mas a uma obediência marcada pelo amor, pela gratidão e pela reverência. Antes de continuarmos nossa jornada por Romanos, deixe uma mensagem nos comentários. Escreva simplesmente:
estou na jornada de Romanos. Essa frase fortalece nossa comunidade e ajuda outras pessoas a encontrarem esta série de estudos. No próximo ponto veremos uma das aplicações mais práticas de todo este capítulo. Como a liberdade cristã deve ser governada pelo amor, para que nunca nos tornemos pedra de tropeço para aqueles por quem Cristo morreu. 4. Cristo é o único Senhor da consciência do cristão. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 14 versículos 7 a 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Poucas declarações resumem tão profundamente o Evangelho quanto estas palavras. Paulo leva a discussão para um nível muito mais elevado do que alimentos, bebidas ou dias especiais. Ele mostra que o verdadeiro centro da vida cristã não são regras externas, mas o senhorio absoluto de Jesus Cristo. No texto grego, a palavra traduzida por a senhora é Kyrios. No mundo do primeiro século, esse termo era usado para designar aquele que possuía autoridade suprema. Na tradução grega do Antigo Testamento, Kyrios também era empregado para traduzir o nome divino revelado a Moisés, mostrando que Paulo está afirmando a plena divindade de Cristo. Quando Paulo diz que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, ele está declarando que Jesus possui autoridade sobre toda a existência do cristão. Observe a força da expressão. Somos do Senhor. Não pertencemos mais a nós mesmos. Essa mesma verdade aparece em 1 Coríntios capítulo 6 versículos 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem Deus no corpo de vocês. O fundamento da vida cristã não é autonomia. É pertencimento. Vivemos numa cultura que exalta frases como: faça o que seu coração mandar. Ninguém pode dizer como você deve viver. A verdade é aquilo que funciona para você. Mas o Evangelho desmonta completamente essa maneira de pensar. O cristão não pergunta primeiro: o que eu quero? Ele pergunta: o que glorifica ao meu Senhor? Esse é um dos maiores contrastes entre o reino de Deus e a cultura moderna. Na tradição judaica existia um profundo respeito pela autoridade de Deus revelada na lei. Entretanto, muitos líderes religiosos haviam transformado tradições humanas em mandamentos divinos, impondo pesos que o próprio Deus nunca havia exigido. Jesus confrontou esse problema em Marcos capítulo 7 versículos 8 e 9. Vocês negligenciam o mandamento de Deus e guardam a tradição dos homens. Jeitosamente rejeitam o mandamento de Deus para guardar a tradição de vocês. É exatamente esse perigo que Paulo combate em Romanos 14. Quando transformamos preferências pessoais em leis espirituais, deixamos de reconhecer Cristo como o único Senhor da consciência. Por outro lado, também erramos quando usamos a liberdade cristã como desculpa para viver sem amor ou sem santidade. A verdadeira liberdade cristã nunca é independência de Cristo. Ela é liberdade para obedecer a Cristo. Por isso Paulo afirma: quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa pequena frase muda completamente nossa perspectiva sobre a vida. Nosso trabalho pertence ao Senhor. Nossa família pertence ao Senhor. Nosso dinheiro pertence ao Senhor. Nosso tempo pertence ao Senhor. Nossa consciência pertence ao Senhor. Até mesmo nossa morte pertence ao Senhor. Tudo foi comprado pelo sangue de Cristo. Aqui encontramos 4 verdades que transformam nossa maneira de viver. 1. Cristo não é apenas Salvador, Ele é Senhor. Receber os benefícios da cruz sem se submeter ao Rei nunca foi o Evangelho anunciado pelos apóstolos. 2. A vida cristã não gira em torno das nossas preferências. Ela gira em torno da glória de Cristo. 3. Nenhum ser humano possui autoridade absoluta sobre a consciência do cristão. Nossa consciência deve ser cativa da palavra de Deus.
Foi exatamente isso que os reformadores defenderam durante a Reforma Protestante. A consciência não deve ser governada por tradições humanas, mas pelas Escrituras. 4. O senhorio de Cristo alcança todas as áreas da vida. Não existe domingo cristão e segunda-feira secular. Quem pertence a Cristo vive para Cristo em todos os lugares. Você já percebeu como é fácil permitir que opiniões humanas ocupem o lugar que pertence somente à palavra de Deus? Como esta verdade tem influenciado suas decisões diárias? Existe alguma área da sua vida em que Cristo ainda não ocupa plenamente o lugar de Senhor? Talvez você já tenha experimentado o peso de viver tentando agradar pessoas. Há cristãos sinceros que vivem presos ao medo da aprovação dos outros. Medo de críticas. Medo de julgamentos. Medo de não corresponder às expectativas humanas. Romanos capítulo 14 nos lembra que nossa identidade não está na opinião das pessoas, mas no fato de pertencermos a Cristo. Isso traz uma profunda liberdade. Ao mesmo tempo, essa verdade nos chama à responsabilidade. Se pertencemos ao Senhor, nossa vida não pode ser conduzida pelos desejos da carne, nem pelas tendências da cultura, nem pelas pressões da sociedade. Pertencemos àquele que nos comprou com seu sangue. Foi na cruz que Cristo pagou o preço da nossa redenção. Ele suportou a ira santa de Deus em nosso lugar, satisfez plenamente a justiça divina e venceu a morte por sua ressurreição. É por isso que ele tem direito sobre nossa vida. Não porque seja um tirano, mas porque é o Salvador que entregou a si mesmo por nós. Antes de continuarmos, quero convidar você para uma pequena interação. Se esta série pelo livro de Romanos está fortalecendo sua caminhada com Cristo, escreva nos comentários. Estou na jornada de Romanos. Também será uma alegria saber de qual cidade e estado você está acompanhando esta série. Seu comentário fortalece nossa comunidade e ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir o Evangelho. No próximo ponto veremos uma das declarações mais solenes de Romanos capítulo 14. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Essa verdade muda completamente a forma como vivemos hoje e nos prepara para compreender que nossa maior preocupação deve ser agradar ao Senhor que um dia julgará toda a humanidade. 5. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, viva hoje a luz da eternidade. O apóstolo Paulo encerra a parte central deste capítulo elevando nossos olhos das discussões terrenas para uma realidade eterna. Em Romanos capítulo 14 versículos 10 a 12, lemos: Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos teremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Depois de ensinar sobre liberdade cristã, amor ao próximo e respeito à consciência, Paulo apresenta o fundamento de tudo isso: todos nós prestaremos contas ao Senhor. A palavra traduzida por tribunal é o termo grego bma. No mundo romano, o bma era uma plataforma elevada onde o governador ou magistrado se assentava para julgar causas e pronunciar sentenças. Os leitores da carta conheciam bem essa imagem. Paulo utiliza esse cenário para ensinar que existe um tribunal infinitamente superior, diante do qual toda a humanidade comparecerá. Observe que Paulo não escreve essas palavras para provocar medo irracional nos cristãos, mas para produzir humildade. Quando lembramos que todos estaremos diante de Deus, perdemos o desejo de ocupar o lugar que pertence somente a Ele. Quantas vezes julgamos intenções que desconhecemos? Quantas vezes condenamos irmãos por questões secundárias? Quantas vezes somos rápidos para criticar e lentos para amar? Romanos capítulo 14 nos lembra que há apenas um juiz absolutamente justo. Essa verdade já havia sido anunciada pelo profeta em Isaías capítulo 45 versículo 23, texto citado por Paulo. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, uma palavra que não será revogada, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua jurará. Séculos depois, o apóstolo Paulo aplica essa profecia ao senhorio universal de Cristo. Em Filipenses capítulo 2 versículos 9 a 11, ele escreve:
Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba o centro da mensagem. O destino da história não é o homem. O destino da história é a glorificação de Cristo. Toda a criação reconhecerá aquilo que hoje muitos rejeitam: Jesus é o Senhor. Mas esse ensino também possui um aspecto profundamente evangelístico. A Bíblia afirma que todos comparecerão diante de Deus. A diferença é que alguns comparecerão confiando em sua própria justiça, enquanto outros comparecerão revestidos da justiça perfeita de Cristo. É aqui que o Evangelho brilha com toda a sua beleza. Se tivermos de responder por nossos próprios méritos, estaremos completamente perdidos. Em Romanos capítulo 3 versículos 10 a 12, Paulo já declarou: Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a condição de toda a humanidade. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, providenciou um substituto. Cristo viveu a vida perfeita que jamais conseguiríamos viver. Cristo sofreu a condenação que merecíamos sofrer. Cristo satisfez completamente a justiça divina. Por isso, em Romanos capítulo 8 versículo 1, encontramos uma das declarações mais consoladoras das Escrituras. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa segurança não nasce das nossas obras. Ela nasce da obra consumada de Cristo. Podemos resumir este ensino em 5 verdades que devem transformar nossa maneira de viver. Todos compareceremos diante de Deus. Somente Cristo é o juiz perfeito. Nenhuma obra humana pode justificar um pecador. A justiça de Cristo é a única esperança para o dia do juízo. Quem vive para Cristo hoje não precisa temer o julgamento final. Enquanto você acompanha esta série, permita-me fazer uma pergunta muito pessoal. Quando você pensa na eternidade, o que vem ao seu coração? Confiança em Cristo? Ou confiança em seus próprios esforços? Qual destas verdades mais tem transformado sua caminhada até aqui? Antes de continuarmos para a conclusão deste estudo, escreva nos comentários: Estou na jornada de Romanos. E responda também: qual dos 5 pontos deste estudo mais falou ao seu coração? Seu comentário fortalece nossa comunidade, incentiva outras pessoas a estudarem a palavra de Deus e ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas. Talvez alguém esteja assistindo a este estudo carregando o peso da culpa. Você olha para o passado e pensa que seus pecados são grandes demais. Romanos capítulo 14 nos lembra que haverá um tribunal. Mas o restante da carta aos Romanos nos lembra que existe também uma cruz. E na cruz, Cristo recebeu sobre si o juízo que pertencia ao seu povo. Por isso, quem está em Cristo não caminha para a condenação, mas para a glorificação. Ao mesmo tempo, este texto também nos chama a viver com reverência. Saber que prestaremos contas ao Senhor muda nossa maneira de falar, de tratar os irmãos, de usar nossa liberdade e de tomar decisões. A pergunta deixa de ser: o que eu tenho direito de fazer? E passa a ser: o que glorifica mais a Cristo, que morreu e ressuscitou por mim? Essa é a marca de uma vida verdadeiramente transformada pelo Evangelho. E no próximo episódio da nossa jornada por Romanos, veremos como Paulo aplica essa mesma verdade ao chamado de viver para edificar o próximo e seguir o exemplo de Cristo, aprofundando ainda mais a beleza prática do Evangelho na vida da Igreja. Conclusão: Cristo é Senhor da nossa consciência e da nossa vida. Ao chegarmos ao final de Romanos capítulo 14, percebemos que este capítulo fala de muito mais do que alimentos, dias especiais ou costumes religiosos. No fundo, Paulo está tratando de algo muito mais profundo: o senhorio absoluto de Jesus Cristo sobre a vida do seu povo. Ao longo deste estudo, vimos 5 grandes verdades. A santidade de Deus continua sendo o padrão para toda a vida cristã. A salvação é pela graça, e não pela observância de regras humanas. A verdadeira liberdade cristã nunca é egoísta, ela é guiada pelo amor. Cristo é o único Senhor da consciência do seu povo.
Um dia, todos estaremos diante do tribunal de Cristo e prestaremos contas da maneira como vivemos. Essa última verdade deveria produzir em nós duas reações. A primeira é a humildade. Porque percebemos que muitas vezes julgamos nossos irmãos por questões secundárias, enquanto Deus olha para o coração. A segunda é a esperança. Porque o mesmo Cristo diante de quem um dia estaremos é o Cristo que hoje oferece perdão, reconciliação e paz a todo aquele que vem a Ele pela fé. O Evangelho nunca nos chama apenas para mudar alguns comportamentos. O Evangelho nos chama para entregar completamente nossa vida ao Senhor Jesus. Talvez você tenha vivido até hoje tentando agradar a Deus por meio de boas obras, tradições religiosas ou esforço pessoal. Mas Romanos inteiro nos ensina uma verdade libertadora. Nenhum pecador é aceito por Deus por aquilo que faz. Somos aceitos unicamente por causa da obra perfeita de Jesus Cristo. Foi Ele quem viveu a vida santa que nós jamais conseguiríamos viver. Foi Ele quem suportou na cruz o castigo que nós merecíamos. Foi Ele quem ressuscitou para garantir a justificação de todo aquele que crê. Por isso, a pergunta mais importante não é: você é religioso? A pergunta é: você já se rendeu verdadeiramente ao senhorio de Cristo? Porque chegará o dia em que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante daquele que hoje convida pecadores ao arrependimento. Não espere aquele dia chegar para reconhecer quem Jesus é. Hoje ainda é dia de graça. Hoje ainda é tempo de salvação. Se Deus falou ao seu coração durante este estudo, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração. Nenhuma oração salva por si mesma. Quem salva é Cristo. Mas a oração é a expressão sincera de um coração que reconhece seu pecado e deposita sua confiança somente no Salvador. Se esse é o desejo do seu coração, eu convido você a repetir comigo, em voz alta, se puder, ou em silêncio diante de Deus, esta oração. Senhor Deus, hoje eu reconheço que o Senhor é santo, justo e perfeito. Reconheço também que eu sou pecador e que, por mim mesmo, jamais poderia me aproximar do Senhor. Confesso que muitas vezes tentei viver do meu próprio jeito, confiando na minha justiça, nas minhas obras ou nas minhas próprias forças. Mas hoje eu compreendo que somente Jesus Cristo pode me salvar. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Creio que Ele viveu sem pecado. Creio que morreu na cruz em meu lugar, levando sobre si a culpa que era minha. Creio que Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. Hoje eu me arrependo dos meus pecados. Entrego completamente a minha vida ao Senhor. Renuncio à minha autossuficiência. Renuncio ao meu orgulho. Renuncio ao pecado que tem dominado meu coração. E recebo, pela fé, Jesus Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Transforma o meu coração. Dá-me um novo desejo de viver para a tua glória. Ensina-me a amar aquilo que o Senhor ama. Ajuda-me a viver em humildade, obedecendo a tua palavra e servindo aos meus irmãos. Guarda a minha vida até o dia em que eu esteja para sempre na tua presença. Toda a minha esperança está em Cristo. Somente em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, quero encorajá-lo a dar os próximos passos. Leia diariamente a palavra de Deus. Busque uma igreja fiel às Escrituras, onde Cristo seja anunciado como o único Salvador e a Bíblia seja pregada com fidelidade. E nunca caminhe sozinho. Deus nos chama para viver a fé em comunhão com outros irmãos. Antes de encerrarmos, quero fazer um pedido muito especial. Se este estudo edificou sua vida, escreva nos comentários exatamente esta frase: estou na jornada de Romanos. Quero conhecer aqueles que estão caminhando conosco nesta série. E responda também a esta pergunta: qual das 5 verdades de Romanos capítulo 14 mais falou ao seu coração? Escreva apenas o número 1, 2, 3, 4 ou 5, e, se desejar, conte em poucas palavras o motivo. Seu comentário ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Se esta série tem fortalecido sua fé, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este estudo com familiares e amigos.
Cada compartilhamento é uma oportunidade para que outra pessoa conheça a graça de Deus revelada em Jesus Cristo. No próximo episódio continuaremos nossa caminhada pelo livro de Romanos, estudando o capítulo 15, onde veremos como Cristo se torna o modelo perfeito de serviço, unidade e esperança para o seu povo. E eu deixo 3 perguntas para você levar no coração durante esta semana. Tenho vivido para agradar a mim mesmo ou ao meu Senhor? As minhas opiniões aproximam as pessoas de Cristo ou as afastam do Evangelho? Se hoje eu estivesse diante do tribunal de Cristo, minha confiança estaria nas minhas obras, ou exclusivamente na obra consumada de Jesus? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo acompanhem você até o nosso próximo estudo. Amém.